Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje trago o tema em questão, geração Z e o futuro da manutenção. Como você acha que vai ser o futuro da manutenção com essa geração que está chegando, entrando no mercado de trabalho? Como que eles vão operar, né? Como que eles vão assimilar a carreira e fazer história dentro da manutenção, dentro da indústria? O que vocês acham? Fala para Até mim. 2030, a geração Z deverá compor 30% da força global No economicamente assunto, ativa. é porque a geração Z é a que mais muda de empregos, em média, aqui no Brasil. E os fatores comportamentais e também o senso de justiça estão aí entre as justificativas. Vamos ver. Bom, pessoal, meu nome é Diego, sou engenheiro de manutenção e criei esse canal aqui para a gente conversar sobre alguns temas, né? Trazer fatos relevantes da indústria, conectado com a teoria da manutenção e trazendo isso num formato de storytelling aqui, né? Numa maneira um pouco mais diferente do que a da acadêmica, contando história ali para conectar teoria e cases reais com a técnica. É comum escutar dentro da indústria que a geração Z que está entrando no mercado não vai ser forte o suficiente para sustentar uma manutenção, não vai ser forte o suficiente para tocar trabalhos braçais. Porém, eu trago um ponto, né? Meu pai falava comigo na época que eu ainda não estava no mercado de trabalho, né? Foi na época que saiu os computadores pessoais e ele achava que a gente só queria jogar videogame, né? Que o computador era um brinquedo, né? E hoje eu paro para pensar que toda declaração que eu faço hoje, de repente, né? Que eu acabo enviesado falando da geração Z, porém eu sofri isso, né? Da geração dos meus pais para minha, que era na época dos computadores. E hoje, na época dos celulares, acabamos que a gente fala as mesmas coisas para a geração atual. Então, o que eu percebi, um movimento comum é uma geração reclamar da outra e assim sucessivamente. E o ponto que eu trago, que eu venho observando, é que de fato, né, por mais que as gerações, a gente reclama, né, de geração para geração, a gente fala sempre que a próxima geração é mais fraca, é mais ruim, né? Meu pai na época falava que a gente era só videogame, era só computador, e hoje, né, o boom que é a indústria, com toda a tecnologia que a gente traz, toda a tecnologia que a gente incorporou da época do trabalho braçal dele, né? Meu pai era soldador, daquela época que ele fazia aquele tipo de solda para o tipo de solda que tem hoje, o tanto de tecnologia que a gente embarcou dentro da indústria. Eu cheguei a participar de um congresso no setor da aeronáutica, falando sobre mão de obra, né? Retenção de mão de obra, e isso acontece também em vários setores, né? Não só aeronáutico, como também civil, né? Na construção, e acredito que isso reflete na indústria também, é o que a gente está vivendo hoje, que é a falta de retenção dos jovens, né? A gente não consegue reter o jovem, ou a indústria não é tão atrativa para eles, de modo que eles ficam, né? A oferta de trabalho, de repente, aumentou, né? Números de cargos, tipos de profissões, né? Que foram surgindo ao longo dos tempos, faz com que o apreço do jovem seja para outros que ele tá sendo mais exposto ou mais bem visto. Outro ponto que a gente fala do jovem é que ele não quer saber de trabalho duro, ele não quer saber de trabalhar, ele não quer se esforçar. E de fato, se for para pensar, né, ninguém quer trabalho pesado. Dentro da indústria ali, já trabalhei com pessoas poucas pessoas que trabalhavam, né, de fato, os marreteiros que a gente fala, né, que trabalhava pesado ali e ia pro choque, derrubava mesmo as coisas, e esse tipo de profissional ainda existe, mas tá caindo, né, na manutenção. Hoje é comum você ver a manutenção com técnicos muito mais refinados, técnicos com aparelho, instrumentação de alta tecnologia. É comum você ver um mecânico com um computador, um tablet na mão, um celular, até mesmo óculos de realidade aumentada para fazer inspeções, para atuar em máquina. Então a gente está usando todos os recursos, né? Inteligência artificial chegando forte também para apoiar as decisões lá de campo, né? As decisões táticas. Isso é o que está sendo vivenciado na indústria, mas eu confio que certamente eles entrando na indústria, na manutenção, vão
colocar o estilo deles de trabalho, né? Vai sair muita coisa boa de formas de trabalho, né? Para atingir coisas que a gente ainda nem alcançou ainda, né? A tecnologia vem crescendo a cada instante e eles vão fazer parte dessa mudança. Mas de fato a retenção do jovem tem sido cada vez mais difícil, né? Então eu quero mostrar como a comunicação da manutenção, como que a gente vive lá todos os dias pode ser bacana, pode ser interessante para o jovem a desempenhar a função lá dentro da indústria, onde pois é um mercado aí que sustenta milhões de famílias. E hoje o viés da geração Z é fazer o que gosta, né? Fazer o que faz sentido para ele, o que conecta com valores e parabéns para ele, né? Sorte dele estar vivenciando isso, né? Vivenciando essa fase, porque na minha eu não poderia falar isso, né? A gente tava lá porque a gente precisa trabalhar e você tem que encontrar o que você conseguir e não o que você gosta. Você não tinha esse tempo para parar, para pensar, ou o tempo para se decidir. São poucas pessoas que teve esse benefício, né? Então a gente foi cedo já para o mercado e eram poucas opções. Você escolhia uma e afundava o pé e se aprofundava nessa área. Não sei se você conhece, mas de repente a gente pode falar sobre cada um desses cargos, né? Do gerente de manutenção, do planejador, do analista de planejamento, né? De toda a parte de PCM, toda a parte ali de supervisão e coordenação. E aí a gente tem a parte, né? Não menos importante, mas é essencial para fazer as coisas darem certo, que são os técnicos, né? São a manutenção em si, são os eletrônicos, os instrumentistas, os mecânicos. Esses aí que de fato estão na parte tática. E aquela imagem que se tinha, né, do mecânico, hoje na indústria já não é dessa forma. Hoje, como eu disse, eles já estão munidos de vários equipamentos, de instrumentos tecnológicos muito caro e tecnológico, né, muito caros e precisos para fazer a análise cada vez mais assertiva. Então é comum agora a gente falar de uma manutenção mais inteligente, uma manutenção mais baseada em dados, manutenção com menos macete, truque e jeitinho e só uma pessoa que sabe. Hoje não, hoje a gente tem dados, analytics adoidado dentro da indústria, tem sensoriamento para tudo. Então hoje é uma manutenção mais analítica, né? Ela é munida de muito mais ferramenta do que antigamente, para entregar uma eficiência, uma precisão enorme. E para você, qual a sua opinião sobre a geração Z dentro do mercado de trabalho, né? Dentro das manutenções? Como vocês acham que eles vão lidar e carregar esse fardo da manutenção? Como eles vão conduzir? Será que vão deixar melhor do que a gente está entregando? Será que vai desaparecer? Muita gente acha que vai acabar a manutenção. Mas fala para mim aí nos comentários aí o que você acha que vai ser do futuro da manutenção. Valeu, abraço!